Olá pessoal, meu nome é Guilherme Motti. Vamos para uma apresentação breve do GS Tools. Então, o que nós vamos estar vendo hoje? Eu vou estar mostrando esse fluxo para vocês, como que funciona o andamento no GS, a automação dos fluxos, liberação de contramarco, medição de contramarco, produção de contramarco. Então, vem toda a expedição de contramarco. Mas se você é uma indústria de esquadria de PVC, você não tem essas aqui, essas etapas, a gente vai desabilitar elas e você não vai precisar passar por elas. Então você vai começar diretamente aqui na liberação de medição, passando pela medição, projeto, compras, produção, expedição, instalação e acabamento. Então esse é um fluxo e todo esse fluxo é configurado dentro do sistema para a sua empresa. Então a gente faz um processo de implantação e entende como que a sua empresa funciona e configura o sistema de acordo, certo? Então aqui a gente vai estar passando por essas fases. Eu vou mostrar o fluxo até a expedição e depois a liberação e medição. Depois os próximos aqui, as próximas etapas são iguais, então ela não muda. Então você vai ver que o fluxo é muito rápido. A ideia desse vídeo é que ele seja o mais breve possível para você entender se faz sentido para sua empresa o GS, tá bom? E com certeza vai fazer. Então, o GS hoje traz uma flexibilidade e uma agilidade nos processos. Então, eu entrei aqui na plataforma agora para mostrar para vocês como que funciona. Todos aqueles fluxos que eu comentei lá são configurados aqui nas fases. Então, aqui as fases a gente tem tudo aqueles fluxos, tá? Tem todos eles aqui configurados. Então, por isso que eu te falei que aqui cada empresa vai ter a sua configuração, ok? Então eu vou lá para o painel de controle e eu vou fazer o fluxo como se eu tivesse já com tudo configurado. Esse meu painel de controle, eu estou trabalhando ele e aqui tem algumas ações requeridas. Então o GS ainda está me pedindo que eu preciso criar 5 lotes, liberar 5 lotes de contramarco. O que quer dizer isso? Que aqui você tem que liberar algumas obras que não foram liberadas as medições, tu não sabe quando vai fazer e ela não foi dividida em lotes ainda. Então eu preciso fazer essa divisão. Eu tenho que liberar a medição de contramarco, então eu estou aguardando uma obra ainda a liberação e uma obra para liberar a medição de esquadria. E eu estou aguardando aqui, tem um item aqui que está aguardando a distribuição, que eu não sei quando ele vai ser feito, então é uma OS de manutenção que está esperando eu agendar ela, definir quem é o responsável e direcionar. E aqui você tem esse painel de controle onde você tem acesso aos atalhos, às ações rápidas, as tuas atividades, então as minhas atividades estão aqui, o que eu preciso dar conta está aqui, os lotes que foram criados pelo sistema. Então o GS divide as obras em lote para você ter esse controle. Aí você vai ter todos os documentos que foram feitos para cada lote, tudo detalhadamente, né? Bem explicado. Aqui as obras em andamento, aqui embaixo a agenda para você entender o que está acontecendo com a sua equipe, onde que ela está alocada, o que está, quais os trabalhos que estão sendo feitos, numa visão geral. Aqui eu tenho a visão de portfólio, que aí eu consigo ver as fases das etapas de obra, né, e como que está o andamento de cada obra. Então, eu tenho fase de contramarco, fase de medição, produção. Aí dentro de produção eu tenho aqui a obra teste, que ela está com o projeto 100% executado e falta parte de produção ainda, certo? Então aqui você tem um acompanhamento visão portfólio. E eu também tenho uma visão por obra. Então, se eu entrar aqui na obra, vou entrar aqui no painel e gráficos, eu vou ter acesso à minha visão de obra. Então aqui eu tenho os dados, os itens, os indicadores, né? A pipeline de fase, como é que está em cada fase, qual é o andamento de cada obra. Os lotes estão aqui também definidos. Então eu consigo ver uma visão de cada lote, como é que está andando. Então você pega uma obra hoje, você vai fatiar ela, né, conforme eles vão liberando. Pegar um prédio, você pode fazer por fachada, por pavimento, uma casa também pode ser dividida ou colocar um lote único também, né? Não tem problema. Aqui você tem os itens com os filtros, o que está vinculado a um lote. As fotos aqui também ficam aqui vinculadas, então você pode ver as fotos que foram batidas, né? Foram aqui a ordem de serviço, a ordem de carregamento, o histórico, né? Tudo que foi executado na obra fica tudo aqui.
As próximas agendas, relatórios, então você pode tirar relatórios de não conformidade. Então, se teve algum relatório, alguma não conformidade, ela vai vir aqui com a foto, né, registrada. Então, foi feito lá, não conseguiu instalar por falta de material. Então tem a foto aqui registrada. Então fica muito fácil de você gerenciar as suas obras. Itens não carregados, planilha de medida, compras. Então eu posso ver aqui só os itens que foram comprados, né? Então no processo de compra, então só comprei um item aqui ainda, previsão de chegada e tal. Então você tem aqui um controle. Quero ver outra obra? Você pode vir aqui, clicar aqui, escolher uma outra obra e o GS vai te mostrar os parâmetros dessa obra. Ok? Então até aqui uma visão geral do uso. Como que funciona? Quero gerar uma nova atividade, uma nova OS, só que agora eu vou mostrar como que a gente importa, bem rapidinho. Então eu venho aqui em nova obra, vou selecionar o sistema que você usa, então a gente integra com o sistema de orçamento. Atenção, o GS não faz orçamentos, ele não faz plano de corte e ele pega o orçamento pronto hoje e faz a importação dele e faz a gestão dessa obra. Então a gente pega já do teu sistema de orçamento, então a gente faz essa integração com os principais sistemas de orçamento e busca para dentro do sistema, tá bom? Então, isso é bem importante. Então, se você está buscando um sistema de orçamento, não é o GS que vai resolver essa situação. Então, a gente complementa a parte dos processos que o sistema de orçamento faz, a gente complementa ele. Então, selecionei aqui um arquivo, ele vai importar todo esse arquivo, vou colocar aqui obra apresentação. Vou colocar um nome para essa minha obra, vou definir o vendedor, o endereço, etc. Vou avançar e aqui ele já vai pedir para mim as próximas etapas. Tá? Então aqui ele já me trouxe os itens para mim já criar algum lote. Então se eu quero já tenho por contrato já organizar esse lote, eu posso já fazer por aqui. Eu vou selecionar somente 2 itens, 3 itens aqui para ficar fácil de eu demonstrar ele, tá? Mas poderia selecionar outros a maior quantidade. Vou já definir aqui um lote LT APN de apresentação 01, por exemplo. Tá? E vou colocar uma previsão de início. Vou colocar que a data de início é 26. E eu não vou dar início na esteira, quer dizer que ele não está confirmada essa minha data. Então, aqui a previsão que eles têm para me liberar, que a obra tem para me liberar, é no dia 26 que eu vou estar lá medindo. Vou criar esse lote. E aí ele já vai ter criado. Posso criar outros lotes? Pode. Então ele vai avançar, mas eu não vou criar outros. Eu vou criar só esses. Pode notar aqui que antes tinha 5 obras, né? 5 itens. Agora tem 6, porque eu importei mais uma obra e eu preciso fatiar ela, né? Colocar ela todos os itens em algum lote. Aqui ele já aumentou. Agora eu tenho mais uma obra para fazer a liberação de contramarco. O que ocorre isso? Então eu tenho aqui o meu lote, ó. Vou mostrar para vocês que todas as OS agora elas nasceram como bloqueadas. Então elas agendou, o GS já criou o fluxo todo, né, toda a sua agenda já, ela bloqueada. Agora a gente vai começar a executar essa obra. Então eles liberaram, vou ter que ir lá medir, vou lá fazer a medição do contramarco. Vou dar um iniciar aqui, ele vai vir com a data sugerida, é a mesma data, eu dou um OK. Nisso ele já cai aqui, ó, a medição já pronta para você começar a fazer. Então ele já libera a medição para a gente começar a fazer. Eu vou mostrar para vocês, ó, aqui, ó, lote APN, obra apresentação. Eu posso executar aqui por dentro ou posso executar pelo meu aplicativo. Eu vou compartilhar aqui, vou trazer a tela do meu aplicativo, aqui eu estou no meu celular, vou atualizar a agenda, que esse é o aplicativo do técnico. Então, o teu técnico está indo lá na obra, ele está buscando os dados e ele vai ter aqui ordem de serviço. Vai ter todas as ordens para ele realizar. Então, ele vai vir aqui, vou pegar a minha obra que é obra apresentação, essa aqui, ó, apresentação, vou executar as medidas. Como que funciona? Veio os 3 itens do lote, vai abrir aqui o lote, vai abrir o item, vai marcar como realizado e vai colocar aqui a medida. Então ali embaixo tem a medida de projeto, aqui do lado a medida também a largura. Então vou colocar aqui as duas medidas, posso bater uma foto então do registro, então ele vai registrar todo esse ambiente, vou registrar aqui o nosso
Vou usar essa foto, ok? E vou responder as perguntas. Então, lá, a altura do peitoril. Isso aqui é por tipologia, tá? Então, no momento lá, a gente te explica melhor na implantação. Se fizer sentido isso aqui para ti, a gente vai te explicar melhor, mais detalhadamente. Esse vídeo, a intenção é te dar um overview. Salvei as respostas, essas perguntas são feitas lá no momento da medição. Então, você pode fazer isso. Pronto. Posso colocar uma observação aqui? Posso colocar uma observação do item. Finalizou esse item, vou para o próximo. Vou fazer o próximo item. Vai marcar como realizado. Vai colocar os períodos aqui. Vai tirar a foto. Esse aqui eu não vou tirar foto. E nesse outro item aqui, por exemplo, eu já vou marcar como não realizado para a gente fazer uma simulação. Então, eu posso colocar aqui obra sem condições. Vamos colocar aqui, eu estou fazendo uma medição, vão fora das medidas acordadas. Esses parâmetros são configurados também, então você pode configurar. E vou colocar aqui, vão sem condições. Ok? E vou finalizar a OS. Finalizar a OS. Ele vai sincronizar, o aplicativo é offline, então nesse momento ele está mandando os dados para o nosso servidor. Mandou os dados para o servidor. Se eu atualizar aqui, ó, pode ver que essa OS aqui, ó, de medição A36, ela vai sumir daqui e vai dar como realizado já. Então, eu não tenho mais a OS 36 e aqui embaixo já apareceu a obra apresentação. Se eu entrar aqui na obra apresentação, ó, vou entrar para ver o status dela, já vai ter aqui ó, 2 itens que foi liberada a medição e 2 itens que eu medi. Então já deu aqui o 100%. Por que aquele item que eu liberei a mais, ele tirou do lote? Porque eu disse que ele não foi realizado. Então ele ficou pendente e ficou para um outro lote. Isso é uma parametrização do sistema também que é permitido isso. Não conformidades, vou tirar uma não conformidade aqui. Já apareceu lá, ó, vãos fora da medida acordada, vão sem condições. Eu só não tirei uma foto. Se eu tivesse tirado a foto aqui, apareceria a foto aqui embaixo também. Então você já poderia enviar para a obra, né, para o cliente, avisando: ó, eu tive um problema lá e não consegui realizar o serviço. Então aqui embaixo ele vai mostrando todos os status. E assim eu vou executando os próximos passos e o GS já vai liberando os próximos passos. Então aqui ele já gerou a não conformidade, ó, então como eu tenho uma não conformidade, já caiu para mim isso aí como algo para mim resolver. Então o técnico não precisa me avisar que teve essa não conformidade, eu já fiquei sabendo pelo GS e eu vou olhar aqui, vou clicar em resolver, vou ler o que está acontecendo aqui e vou dizer assim, resolvido. Eu reagendei, botei alguma outra coisa, finalizar. Pronto, a partir daqui eu já tirei esses itens da minha lista. Se eu olhar aqui na lista da apresentação, qual é a próxima agora? Eu tenho uma ordem de produção para fazer, para mim poder avançar aqueles itens. Então, eu vou voltar nesse painel aqui, vou voltar aqui na parte de produção, apontamento. Então, o GS já liberou a produção. Então, eu tenho para cá, eu vou buscar aqui a meu lote APN, ó. APN01 contramarco, então eu tenho que fazer o corte do contramarco, a montagem dele. Vou dar um iniciar aqui. A partir daqui eu faço o apontamento, né, desses itens. Então vou pegar aqui lote APN apontar. No momento que eu aponto os dois, ele já finaliza essa fase. Então ele já contou e já deu baixa. Agora eu tenho que fazer a montagem. Pode ser feito numa etapa só? Pode se fazer numa etapa ou em mais etapas. Então aqui é só para demonstrar rapidamente o que pode ser feito. Então aqui vou apontando e nisso pronto, terminei. Se eu voltar lá no painel agora e a gente voltar a olhar, ele já liberou agora a próxima etapa. Ó, já finalizou a minha AP, agora eu estou para carregar esse item. Então ele já liberou, como o fluxo está ok já, ele já liberou aqui para o meu aplicativo o carregamento dele. Então lá para o pessoal do carregamento, eles já vão ter liberada aquela fase lá. Olha aqui, ó, obra apresentação, já estou pronto para carregar. Então eu já vou levar esses itens. Então eu fui lá, medi, agora eu vou fazer o contramarco, vou mandar esse contramarco para
a obra. E você vai notar que quando eu liberar lá, ele já vai vir aqui mais um, liberar medição de contramarco. Ele vai vir até mais um tópico antes aqui, que é criar o lote de esquadrias, tá? Então tem mais um tópico que vai ser criado no momento que eu finalizar aqui para vocês verem. Então, ó, marquei, vai aparecer ali o contramarco. Então, lembrando, pessoal, que quando você é PVC e não tem contramarco, desconsidera, mas o fluxo é igual. Você vai carregar as esquadrias, né? Então, aqui eu estou mostrando um outro fluxo desde o início, quando tem contramarco. Mas se não tiver contramarco, a gente já vai começar na medição, vai ter a produção, vai ter a expedição normalmente, como está aqui. Tá? Finalizando aqui agora a OC, ordem de carregamento, então a gente chama de OC. No momento que ele finalizar, eu vou voltar aqui para o nosso painel já para mostrar para vocês como funciona. Então aqui na verdade ele está dando baixa, está criando as próximas sequências, então ele faz tudo isso no momento aqui que você sincroniza essa parte. E aqui você tem todo esse acompanhamento aqui dentro. Ó. Então aqui já veio um item para remanejo. O que é esse item para remanejo? É aquele item que caiu fora lá da não conformidade, ele já veio para cá. Ó. Ele saiu para cá, então eu posso vir aqui e ó, parado em medição de contramarco, um item sem lote. Então eu vou ter que resolver esse item aqui ó, e já mandar lá para o sistema, certo? Então acaba que isso facilita muito a operação. Então aqui ele faz todo esse processo aqui, tá? E aí você vem para cá, ó. Então quando ele traz para cá todos os tópicos para cá, tudo certinho, ó, finalizou aqui a minha ordem, ó, e criou aqui, ó, criar lote de esquadria. Então, o que aconteceu? A fase de contramarco foi finalizada, toda a parte de contramarco. Eu medi, eu produzi e eu entreguei o contramarco. Então, agora eu posso criar o lote, então eu posso unificar os lotes, posso fazer diferente, né? Então, eu vou fazer aqui os meus dois lotes, os meus dois itens que foram, vou criar um novo lote, só que aqui eu já vou dar com o start da esteira. Vou colocar aqui um lote de esquadria da minha APN 01. Tá? Vou colocar uma data aqui, então vai começar dia 29. Essa é a data que ele se baseia para fazer os cálculos de data depois. Isso aí num outro momento a gente pode explicar mais detalhadamente. E aqui ele já vai criar todos os lotes padrão para vocês. Tá? E a partir daqui a gente tem a execução de novo, de todo passo a passo. Então aqui ele vai fazendo toda, agora criando todas as OS, criando até a parte da entrega. E aqui ele cria outros fluxos, ó pessoal. Bem interessante, ó. Ele vai criar aqui, ó, etapa de medição, etapa de projeto, etapa de esquadria, então OP, ó, produção de esquadria, compra, tá? Esquadria aqui de novo, que é a OC, então aqui é a expedição de esquadria, a parte da instalação, outra OS de instalação, e tudo isso é configurado. Tá? Então fica tudo pronto, ó, já está liberada. Se eu for lá no meu aplicativo, eu não preciso fazer nada, só vou lá em atualizar a agenda e é muito legal isso. Ele já vai trazer todas as OS de lá, né? Tá aqui a OS, se eu for em ordem de serviço, eu devo ter aqui a minha ordem de medição, ó. APN 101, o lote, ó, incorporadora, obra, apresentação, vou em executar, vai ter os dois itens, ele marca como realizado, aqui ele vai medir de novo, então aqui ele está medindo o quê? Ele está medindo as esquadrias, né? Então ele mediu antes o contramarco, vou medir todas elas aqui, ó. Vou fazer rapidinho aqui para mostrar. Aí você pode pausar o vídeo também, colocar de alguma forma ali assistir de novo. Finalizar o OS, não quero deixar muito comprido o vídeo, tá? Para a gente poder estar mostrando. Ok, finalizei o OS, pronto. Aí eu já vou ter agora o que, que ele fez aqui. Ele já liberou para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa agora? Projeto. Então ele vai trazer aqui para a tela, ó, projeto. Ó. Liberou
a OS de projeto. O que, que ele tem que fazer aqui? A pessoa vai entrar aqui, quem é o projetista vai cair na lista dele. Então o GS é dividido em setores. O setor vai lá, o setor do projeto, ele vai estar olhando, caiu uma nova demanda para ele. Ele vai vir aqui, vai marcar, né? Vai marcar todos e vai concluir. Concluiu, se ele quiser colocar uma OBS aqui, uma observação de texto, aqui uma outra, né, colocar alguma foto e finalizar o S. O que aconteceu isso? O projeto foi finalizado, foi feito, pode anexar os arquivos, etc. Ele já vai liberar a próxima demanda. Então ele já libera agora o que? Depois de projeto vem a ordem de produção de esquadrias. Então ele vai lá, já caiu para o PCP, produzir. E assim ele vai fazendo isso passo a passo, certo? Então, esse seria o GS Tools de uma forma muito rápida, muito objetiva para você entender se faz sentido, se é isso que você busca. Então, aqui você vai gerenciar todo o teu fluxo de trabalho. Então, nada mais vai ficar nos grupos de WhatsApp, não vai ficar perdido. Ah, o que está acontecendo com a obra tal? Você vai ter a informação direta no sistema. Não precisa ligar para o ciclano, para o beltrano, para saber o que está acontecendo. Então, olha a economia que você tem implantando um sistema desses. Você consegue ter uma performance muito maior. Quanto custa hoje você não saber essa informação? Certo? Então aqui você centraliza tudo isso. Você hoje tem planilha de Excel, você tem controle no papel, você tem controle no WhatsApp, tem controle de tudo. Vamos centralizar tudo isso dentro do GS Tools. E uma informação bem importante, nós ajudamos, nós customizamos se você precisa. Então a gente tem um processo lá que é exclusivo teu. A gente vai lá, entende aquele processo e customiza ele, faz ele dentro do GS, traz essa informação para dentro do GS. E ele está sempre em evolução, sempre a gente está evoluindo e criando novas condições, novas informações, ok? Então tem muito mais informação para te mostrar, mas a intenção desse vídeo é justamente te trazer a ideia que o GS atende, que é essa: fluxo dos processos, desde o processo de medição até a entrega da obra, tudo num lugar só. Então, fazendo sentido, fala com nossos especialistas, agenda de repente uma apresentação mais detalhada, olhando para a tua empresa, tá bom? Nos dê um retorno aí se você gostou, e esse é o GS. E nos encontramos no outro lado.